Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar aí de Palmeiras e São Paulo. Vamos ali falar da negociação do Alisson com o Corinthians, que ainda não está concluída. E também vamos falar aí do Rony, que está prestes a ser o próximo reforço do Corinthians. Então vamos começar aí com o jogo. Palmeiras 3, São Paulo 1, lá na Arena Barueri. São Paulo que até começou bem o jogo, teve uma chance de cabeça com o Luciano no comecinho, mas ali após uma falha do Bobadilha na defesa, que tentou sair jogando, não deu certo, entregou a bola para o Flaco. O Flaco passou ali para o Maurício, que de fora da área fez ali o primeiro gol, chutou ali de fora da área. No cantinho, o Rafael não conseguiu chegar, e ali o Palmeiras fez o primeiro gol. E o São Paulo, que estava tendo as melhores chances, tanto que esse gol do Maurício foi a primeira chance que o Palmeiras teve, né, a primeira grande chance de gol. E o São Paulo chegando, indo, e o São Paulo consegue ali um empate com o Bobadilha. A bola foi lançada na área, o Arboleda escora de cabeça, a bola vai para o Bobadilha chuta e conta ali, né, com a ajuda do Carlos Miguel. A bola passa por debaixo das pernas do Carlos Miguel e acaba entrando. E o São Paulo até teve a chance da virada com o Tapia minutos depois do primeiro gol. O São Paulo teve a oportunidade de fazer o segundo com o Tapia, que recebeu a bola completamente livre, sem marcação. Só ele e o Carlos Miguel. Aliás, até o Carlos Miguel já estava um pouco vendido nesse lance. E o Tapia ainda consegue fazer a proeza de errar, né, num lance bem parecido com o do Caleri na quarta-feira. É dois lances ali, se você pegar e analisar, são bem parecidos, tanto do Tapa quanto do Caleri contra a Portuguesa. E o Palmeiras acaba fazendo o segundo, porque quem não faz acaba levando, né? E o Palmeiras faz o segundo com o Flaco Lopes, numa jogada no Andreas. Teve muito tempo para pensar. Ele passa para o Ramon Sousa, que segura, né, vê a passagem do Flaco, que faz ali o segundo gol. Ele cara a cara com o Rafael, dá um totozinho por cima do Rafael e faz ali o segundo gol do Palmeiras. Num lance, né, que foi bizarro ali o Arboleda, que ele, né, quando o Ramon Sousa recebe a bola, ele dá uma esperada, dá uma segurada, o Arboleda sai de onde ele está e vai marcar o Ramon Sousa, que já estava sendo marcado. E aí isso facilita para o Flaco Lopes, que apareceu sozinho, cara a cara com o Rafael. E depois desse segundo gol, São Paulo não conseguiu criar, não conseguiu fazer mais grandes chances. E o Palmeiras ali no começo do segundo tempo faz o terceiro gol com o Kelvin e acaba com qualquer chance do São Paulo ali de é, reagir. E o São Paulo ali acaba levando aí esse 3-1, resultado extremamente negativo para o São Paulo e extremamente positivo para o Palmeiras, que precisava de um resultado positivo após tomar 4-0 do Novo Horizontino. E o São Paulo ainda precisava de um resultado positivo depois de perder para o Português, mas aí acaba com outra derrota e acaba se complicando ainda mais no Campeonato Paulista. São Paulo é o 14º com 4 pontos em 5 jogos, os mesmos pontos do Noroeste, que está na zona do rebaixamento, e o São Paulo só não está na zona do rebaixamento porque ganhou do São Bernardo e o Noroeste não ganhou em nenhum jogo. E os 4 pontos que o Noroeste fez foi, né, em 4 empates. Mas aí o São Paulo está deprimente. A dupla de zaga Arboleda e Alan Franco fizeram um jogo horrível, tenebroso. Crespo precisa arrumar essa defesa. A defesa é o principal problema do São Paulo hoje. Não tem ali um primeiro volante para sustentar o meio de campo, né? Não basta você ter um meio de campo que somente cria, mas não defende. Isso deu para ver isso no segundo gol, que o Andreas ali teve uma liberdade tremenda, né, para fazer o que ele quiser, e ele passou para o Ramon Sousa e passou para o Flaco e fez o segundo gol, né? E o São Paulo agora está numa situação delicadíssima. Vai enfrentar o Flamengo no meio de semana e vai enfrentar o Santos pelo Paulistão e pelo Brasileiro. Dois jogos contra o Santos consecutivos. E o São Paulo precisa focar contra o Santos no Paulistão. O jogo contra o Flamengo vai ser difícil, porque é o Flamengo, o atual campeão brasileiro da Libertadores, e o São Paulo não deve focar nesse jogo contra o Flamengo. Deve focar no jogo contra o Santos no fim de semana, para ter alguma chance ali no Paulista, né, para pelo menos sair desse favoritismo ao rebaixamento, porque a coisa tá feia. Tanto que ó, o Primavera
e o Velo Clube, eles têm 4 pontos, mas ainda não jogaram. É, eles vão jogar ali amanhã, eles vão jogar no domingo e vão ali, podem somar pontos, podem ali se distanciar do São Paulo e a situação ficar mais feia do que já está. O São Paulo precisa acordar e o Crespo precisa resolver essa questão da defesa, porque são 10 gols em 5 jogos. E só ali, só vou aqui mostrar os jogos do Paulistão. O Mirassol acabou ganhando do São Bernardo de 4-0. A Ponte Preta e o Noroeste acabaram empatando em 2-2. Esse resultado, inclusive, ali que ajudou o São Paulo, porque se o Noroeste ganha, o Noroeste acaba passando o São Paulo e deixando o São Paulo ali na zona de rebaixamento. Nesse domingo, nós vamos ter aí Santos e Bragantino, Capivariano e Primavera, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, Velo Clube e Corinthians, e na segunda vai ter aí Portuguesa e Guarani. Então vamos ali agora para a notícia do Alisson. Aqui o Valentim Fulano informa. Ele, Fábio Lázaro e Samir Carvalho ouviram que a saída do Alisson para o Corinthians está travada porque o Corinthians não tem os 1 milhão para honrar a parcela à vista, porque o São Paulo fez. O Alisson só vai para o Corinthians se o Corinthians tiver 1 milhão à vista para pagar pelo Alisson agora, né? Não vai ser parcelado, precisa ser agora, porque né, o São Paulo fez essa cláusula anti-calote no contrato, né? O Corinthians aí tem um histórico de não pagar. O São Paulo também tem, mas aí o São Paulo foi esperto da vez, né? Fez essa cláusula anti-calote. O Alisson até então vai continuar no São Paulo até que o Corinthians arrume esse dinheiro, né? E consiga concluir ali a transferência por empréstimo do Alisson para o Corinthians. Mas agora ali a notícia bombástica desse sábado, né, foi que o Rony está muito perto de ir para o Corinthians. Ali o Everton Guimarães, ali do Jogo Aberto, apurou essa informação e o Rony, ali, que é um grande jogador ali do Palmeiras, pode acabar chegando ao Corinthians. Olha só que coisa interessante. Eu acho que não é um movimento muito bom do Corinthians, visto o histórico do Rony, tanto nos últimos anos de Palmeiras, tanto nesse último ano no Atlético Mineiro. Quem aí pode lembrar ali do gol que o Rony perdeu sozinho, né? O Rony tinha o gol aberto para chutar, ele chuta no jogo contra o Flamengo, né? Só para lembrar. O Rony acaba chutando ali no lado que tem um zagueiro para defender, porque ali o Rony ele tava de frente pro gol, tinha o zagueiro do Flamengo ali no gol, né, do lado direito, e o resto do gol tava livre para ele chutar, fazer o gol. E ele acaba decidindo chutar pro lado que tá o zagueiro e o zagueiro consegue tirar a bola. Um gol inacreditável que o Rony perdeu. Agora, imagina essa dupla de ataque que o Corinthians vai montar. Rony e Yuri Alberto. Tanto de gol que eles vão perder a cada jogo. O torcedor corintiano aí vai estar nos nervos, vai infartar de tanto gol que o Rony e o Yuri Alberto vão perder esse ano, hein? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que o Rony não é um jogador para o Corinthians. Não é um jogador que o Corinthians deveria estar indo atrás. Deve ter, com certeza, deve ter opções mais jovens e mais baratas que o Rony e que vão, né, gerar mais, né, mais lucro, né, vai gerar mais proveito para o Corinthians. Acho que o Corinthians está fazendo uma contratação completamente equivocada, indo atrás do Rony, que é um jogador aí que já está na faixa dos seus 30 anos, já passou o auge na carreira. O auge dele foi lá em 2020, 2021, onde ele jogou muito bem no Palmeiras, mas depois dessa data aí, depois de 2021, o Rony, né, o futebol péssimo para mediano ali no máximo, nota 6 no máximo. O Rony foi depois de 2021, 22, né? Foi ali o auge dele no Palmeiras, né? Entre 2020 e 2022. Depois disso, né? Tanto que se você for ali pesquisar entre a torcida do Palmeiras, os caras odeiam o Rony, né? Então acho que é um movimento completamente errado que o Corinthians está fazendo em ir atrás do Rony. E o Rony não vai vir barato, tá? Porque o Atlético pagou uma grana pelo Rony.
há de se lembrar que o Atlético pagou uma grana pelo Rony para tirar ele do Palmeiras e, né, o Atlético, ali o Rony nessas últimas semanas, estava em negociação com o Santos e, né, os valores ali que estavam circulando com o Santos era acima de 20 milhões de reais. Então, será se vale a pena pagar ali 20 milhões de reais pelo Rony, que já é um jogador velho, já é um jogador que não entrega mais do que ele já entregou na carreira? Eu acho aí que o Corinthians está se metendo em uma roubada. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho ali das notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou, até mais.